Olá, bom dia! Começa agora uma nova edição do programa Gestão com Identidade e trazemos para você agora alguns dos destaques apresentados no Fórum Aquila 2023, realizado em Belo Horizonte em dezembro. Centenas de convidados participaram do evento. No palco, a apresentação de cases de sucesso e de metodologias inovadoras aplicadas a organizações públicas e privadas de todo o país. E um dos cases que foi apresentado no palco foi o da Ali Combustíveis. A empresa está no mercado há 25 anos, é a quarta maior distribuidora de combustíveis do país. Eu converso agora com Fúvio Stomelini, CEO da Ali Combustíveis, e também com Carlos Eduardo Silva, gerente de planejamento e investimentos da empresa. Bom dia, Fúvio, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia, obrigado. Bom dia a você também, Carlos Eduardo, seja bem-vindo ao nosso Gestão com Identidade. Bom dia, muito obrigado. Rapazes, vamos começar então com um pouco da trajetória de vocês, como é que vocês foram parar no setor de combustíveis, já tem muito tempo que estão atuando, começa com você, Fúvio. Eu entrei na Ali em 2007, posição de coordenador na Ali, depois passei pelo setor financeiro, depois pelo próprio planejamento, depois fui diretor financeiro e fui convidado a assumir a presidência em 2018 e estou na posição desde então. Quer dizer, circular por todas essas áreas te capacita ainda mais como CEO no processo de tomada de decisões. Me ajudou bastante. Acho que a Ali sempre teve esse perfil de poder promover, estimular que as pessoas circulassem por diferentes áreas. E acho que foi um dos benefícios que eu tive durante essa trajetória de poder compreender um pouco mais das operações da empresa, que são muito complexas. Excelente. Carlos Eduardo, vocês fizeram uma dobradinha no palco, estão repetindo essa dobradinha aqui no programa e já vem de longa data esse trabalho de vocês em conjunto. Você entrou antes ou depois do Fúvio na Ali? Um pouco antes. Eu já tenho 21 anos de companhia, passei por diversas áreas também, e até uma bagagem grande, até logo após a entrada do Fúvio, direto com o antigo presidente. E já faz, na área de planejamentos e investimentos, já vai fazer quase 12 anos que eu já estou à frente na área de combustíveis. Sempre com o propósito de trazer os melhores negócios, excelência comercial, ajudando a gente a ter esse crescimento. Quer dizer, com 21 anos, você é testemunha ocular e colaborador dessa fase aí de quase 25 anos da empresa. Você está a maior parte do tempo e especialmente na fase de crescimento junto com a empresa. Isso com certeza te deu uma experiência profissional como gestor muito grande. Com certeza ajuda bastante. Terem na companhia a gente tinha 300 postos, a gente passou uma fase de crescimento, o Fulso trabalhou muito com a gente em aquisições e crescimento orgânico e realmente ajuda bastante a gente ter os melhores resultados. Quando a gente traz aqui no programa marcas que são tão conhecidas quanto a Ali, isso gera também um interesse especial do nosso telespectador. Porque aqui a gente não vai falar só de gestão, mas das marcas que ele vê pelas ruas, que ele conhece, que ele consome. Então, Fúvio, eu queria um overview do momento atual da empresa, qual é o tamanho da rede, porque vocês estão aí na quarta posição, o que é, assim, extremamente competitivo. Deve ser um posto muito almejado por aqueles que são e que foram superados por vocês. Vocês devem ter metas, com certeza, de evoluir cada vez mais. Mas hoje, qual que é o panorama da empresa? A Ali hoje ela tem um faturamento de cerca de 15 bilhões de reais anual. Nossa rede de postos, né, do que você exatamente vê nas ruas dos postos Ali, são cerca de 1.500 postos espalhados em praticamente todo o país. Além disso, nós atendemos também ao mercado bandeira branca e consumidores finais corporativos. Consumidores finais corporativos são transportadoras, empresas de ônibus, empresas que consomem o diesel ou gasolina e etanol que compram direto da distribuidora. É um mercado muito importante para nós. Nós temos cerca de 2.000 clientes nessa categoria também que a gente serve diretamente. E os postos bandeira branca são aqueles postos sem bandeira. Ao longo de um ano, a gente atende entre 6 a 7 mil postos bandeira branca no curso dos 12 meses do ano. Então, também é um mercado muito importante para nós. Mas é uma relação que não é exclusividade. Nós não vendemos exclusivamente para esses postos, então a nossa marca não é exibida neles. E para o consumidor também entender um pouco esse parâmetro aí da relação de importância da rede de frotistas que vocês atendem e do consumidor final. Chega a ser assim, mais de 10, 20% que vocês atendem de frota, por exemplo? O share do consumidor final é mais ou menos os mesmos 3%, é muito próximo o número. Das nossas vendas, eles representam entre 10% a 15% das vendas nossas são direto para o consumidor final. Ou seja, a parte de frotista, que é o B2B, vocês atendendo diretamente a empresas, exige de vocês um planejamento, né, e uma coerência muito grande para que o atendimento e a provisão para essas empresas não falte em nenhum ponto do Brasil que vocês atendem, porque é um país grande e muito complexo, né, Fúvio? Porque quando você falou que está espalhado pelo Brasil inteiro, eu só imagino aqui a complexidade de chegar a esses estados. Hoje a sua parte de logística deve ser algo que te tira o sono. Sempre.
A gente tem nossas operações que funcionam praticamente todos os dias do ano, para distribuir exatamente nas 44 filiais que a gente tem espalhadas por todo o Brasil, e de lá a gente entrega para os postos ou para os consumidores finais. E o ponto é exatamente isso que você ressaltou. Não pode faltar um dia. Um atraso, às vezes, de 1 hora, 2 horas, ele impacta diretamente na vida do nosso cliente. Um segmento muito importante para nós, por exemplo, é de suprir usinas de etanol, né? Usinas de açúcar e etanol. E se você já foi numa usina, você vai ver que a operação deles roda 24 horas por dia com consumo elevado de diesel. Longe dos grandes centros consumidores, mas que a gente tem que chegar, por exemplo, para poder levar da nossa base e chegar até a usina, muitas vezes numa operação just in time, porque ele depende daquele diesel para continuar a moagem. Então, estou dando só um exemplo de uma das atividades para vocês entenderem como que é a complexidade dessa cadeia de distribuição. E além disso, a gente tem que fazer a coleta dos produtos, né? Não é só sair da refinaria, entrar no duto e entrar na nossa filial. Muitas vezes existem operações de importação que você tem que coletar no porto, transportar e levar até a nossa base. Outras vezes usar ferrovia, outras vezes coletar o próprio etanol das usinas, muitas vezes aproveitando frete e retorno para poder fazer um frete mais barato. É toda essa complexidade, toda essa ramificação de dificuldades do nosso transporte que faz com que a nossa logística seja algo muito complexo, mas também é muito gratificante ver tudo isso funcionando e nenhum dia do ano a gente deixa de funcionar. Todos os dias a gente está suprindo os nossos clientes, então dá um orgulho muito grande. A gente sabe que na mesa do CEO tem assuntos que são top 5 ali, mas que esse top 5 vai mudando. Agora eu imagino que logística nunca saia do top 5 na sua mesa, né? Eu diria que tem 2 que nunca saem. O primeiro e o absoluto deles é segurança. Segurança é a nossa prioridade absoluta. Nada será feito que não olhe isso da forma mais profunda e direta possível. Nós temos como nosso principal valor a manutenção da segurança, a preservação da segurança. Afinal de contas, lidamos com produtos que são produtos inflamáveis e que têm risco para o meio ambiente. Então, nós cuidamos disso como prioridade absoluta. E a logística é uma delas. A logística seria o segundo ponto. Exatamente. Agora, para tudo isso dar certo, o planejamento junto com a questão da logística, né, para fazer a previsibilidade da demanda especialmente, mas sobretudo também previsibilidade de fornecimento, né, porque vocês dependem de um mercado que é internacional e que vocês têm que estar atentos a ele. Como é que funciona, então, a sua parte nessa dinâmica e nessa logística que é tão importante para que o negócio funcione direitinho? Como você bem citou, é muito dinâmico, né? A gente tem que ter sempre olhando para os mercados internos, mercado externo, para a gente ver as possibilidades também de importações. Hoje nós somos uma empresa da Glencore, que a gente tem uma cadeia completa desde fornecimento e também a possibilidade de importações. Então a gente sempre trabalha de olho nas perspectivas de demanda, olhando curto, médio prazo, para a gente estar bem preparado, para, igual o Fulvio falou, não podemos deixar de fornecer um produto vital para a população. Quer dizer, você em parceria com o comercial aí para fazer previsão de demanda, deve ser uma dobradinha que também tem que funcionar todos os dias muito afinada. Temos que ter total sinergia, trabalhar engajados, mas é como um time, essa responsabilidade é área, não é de áreas separadas. Então esse engajamento, essas atividades multitarefas, a gente consegue a 4 mãos de maneira muito competente. O ESG veio na sua fala aí quando você fala da segurança, né, da responsabilidade com o meio ambiente, entre outras questões. O envolvimento das pessoas em todas as etapas, a segurança tem que proteger todos. E eu quero falar um pouquinho do ESG, então, dentro das suas preocupações como presidente da companhia. Hoje, como é que vocês procuram traduzir em projetos, em ações, e não só, né, naquela fala institucional da empresa que reconhece a importância do ESG, como que tudo isso reverbera dentro do dia a dia da companhia? Primeiro, eu acho que eu sempre gosto de ressaltar esse tema, que acho que diz respeito ao nosso país, que a gente tem que ter orgulho. Das economias do G20, a que tem a matriz mais limpa é o Brasil. Nós temos o etanol sendo misturado na gasolina, a proporção de 27%. Nós temos o etanol puro sendo vendido, e hoje 90% dos carros leves vendidos no Brasil são flex, ou seja, estão aptos a usar o etanol. E nós temos uma mistura do biodiesel, que é de 12% hoje, mas com perspectiva de elevação, que é misturado no diesel, o biodiesel que é produzido de fontes renováveis. Então acho que a tecnologia que tem no setor de combustíveis como um todo e de produção desses biocombustíveis é muito importante para nós, para termos uma fonte que é renovável e uma fonte que é ecológica naturalmente, né? Cada vez que você produz um biocombustível, de uma forma ou de outra você está capturando carbono. Então esse acho que é o primeiro ponto do setor como um todo. E a Ali não poderia estar distante dessa temática também.
e nós buscamos um combustível que a gente chama de Energy, que é o nosso combustível de transição energética. Essa eu acho que é a melhor prática de ESG que a gente pode ter, que é unir um combustível que tem 50% na redução de poluentes, gera economia, e parte da redução vem exatamente desta economia, e ele é o combustível de transição energética exatamente que a gente oferece para o consumidor um produto que tem menor emissão de poluentes, mas que também vai resultar num consumo menor para ele e menor custo para ele se deslocar. E isso é uma iniciativa que a gente tem buscado fazer de forma muito intensa com o nosso revendedor, com o nosso consumidor B2B, mostrando as vantagens do ponto de vista socioambiental que o consumo do Energy traz. Então acho que é a melhor iniciativa que a gente pode ter nessa frente. E na área de planejamento, Carlos Eduardo, como que o ESG também ocupa você e sua equipe no processo de tomada de decisão para que vocês consigam reverberar aí nos projetos internos, nas decisões que levam a marca para o mercado, essa preocupação com o social, com o meio ambiente e com a governança? O Alfons bem citou a segurança, meio ambiente, a gente fala não só do aspecto somente da companhia, como nossos stakeholders e sociedade, isso é primordial e uma mensagem que é passada muito claro desde o acionista, o presidente, e bem divulgada dentro da companhia. Nós temos investimentos capitalizados para isso, direcionados para isso. Então a gente, obviamente, dentro do consenso não há limites ou restrições para esse tipo de investimento e a gente está engajado para que nós tenhamos operações seguras, tanto internas das nossas bases, que são o risco elevadíssimo, quanto nas nossas frotas que estão andando pelas estradas do país. Eu quero fazer um flashback aqui agora, porque eu estou ouvindo vocês falando aí da Ali, estou me lembrando no começo da minha carreira, quando a Ali começou a abrir os postos aqui em Belo Horizonte especialmente, e eu lembro que eu fui fazer uma matéria em um dos postos na Avenida Nossa Senhora do Carmo, ou BR-356, tem gente que chama de um jeito ou de outro aqui na capital. E o que chamava muito a atenção era a cordialidade dos atendentes. Além da limpeza, eu acho que eram postos que já nasceram bonitos, já nasceram com essa preocupação de serem diferentes visualmente na estética. Então eu quero entender um pouco essa trajetória. Aí, Fulvio, talvez seja o Carlos Eduardo, que está lá há mais tempo, para me contar como é que foi esse raciocínio, Carlos Eduardo, de querer chegar ao mercado, não apenas levando um produto bom, né, que fosse referendado aí pelos órgãos de controle, mas algo que surpreendesse o consumidor, num atendimento diferenciado, numa paginação, né, numa estética diferenciada. Você se lembra de como é que foi esse raciocínio lá atrás? Lembro. A gente trabalha num segmento que é quase uma commodity, né, o produto. Então a gente tem que buscar maneiras de se diferenciar no mercado. Hoje nós temos um programa grande de academia corporativa que a gente visita os postos dos nossos vendedores, que a gente dá o treinamento personalizado, específico para cada posto, nas dificuldades que cada um enfrenta no dia a dia. E obviamente essa parte de a gente estar com a estética, o atendimento. Temos os 4 ônibus de escolas que ficam rodando o país e dando esses treinamentos em loco. Para evitar também que o posto fique sem os colaboradores, então a gente vai em loco para ter essa oportunidade de treinamento e capacitar os funcionários para a gente ter esse diferenciamento de mercado. O Fulvio, porque uma vez prometido ao consumidor esse atendimento diferenciado, a marca incorpora esse diferencial e tem que estar permanentemente monitorando para que isso não se perca, né? E como é que você faz esse acompanhamento assim? É uma coisa que por exemplo, você como CEO faz questão de abastecer lá no posto Alli, você dá uma checada sem ninguém saber que você é o CEO, como é que funciona? Às vezes eu vou com a camisa mostrando, às vezes eu vou como consumidor misterioso exatamente para poder fazer essa inspeção e várias vezes... Cliente oculto, né? Exatamente, cliente oculto. Eu também faço essa iniciativa e eu sempre gosto de passar um feedback para as nossas equipes. Às vezes você pega um detalhe, às vezes você pega uma coisa. Tem uma prática que eu aprendi de um diretor comercial, que é muito importante para nós e que a gente... Não é segredo comercial, então acho que eu posso comentar, né? Eu sempre vou no banheiro do posto. Eu sempre gosto de ir no banheiro para poder entender qual que é o grau de limpeza que tem, qual que é o cuidado. E a gente também, nessa iniciativa da Academia Corporativa, além dela, a gente tem uma outra, que é o Clube Alli, que a gente premia os postos da nossa rede que tem as melhores práticas. E um dos prêmios, muitas vezes, que a gente concede para os postos, para aqueles que foram melhor classificados, é exatamente a reforma do banheiro. Para que isso seja algo simbólico, ele diz, olha, você vai ter um banheiro bem cuidado que você vai oferecer, não só para a equipe que trabalha no posto, para o consumidor. Acho que isso é um pequeno detalhe, só para te dar um exemplo de quão profundo vai a nossa relação para poder fazer com que os postos da nossa rede, que não são nossos, né? No Brasil o posto é do revendedor e a distribuidora ela não pode ter a operação dos postos, então a gente depende do revendedor estar nessa jornada com a gente, mas é um dos pequenos detalhes que a gente quer melhorar a operação dele para ele oferecer algo melhor para o consumidor. E aí nessa iniciativa, como o Cadu falou,
A academia corporativa é crucial para nós, para oferecer esses treinamentos, e a gente faz via vídeo, via pílulas de conhecimento no celular, temos um podcast para poder mostrar isso e fazer isso, além dos ônibus escola, e também para levar isso para o próprio frentista, para que ele ofereça a simpatia que você comentou. Então o frentista ele também faz parte do Clube Ali, participando dos treinamentos e ganhando premiações por isso, para que ele tenha o treinamento para poder oferecer o melhor para o consumidor na hora que ele vai ali na bomba abastecer. Mas é uma jornada difícil. Pois é, porque além de premiar, de reconhecer as boas práticas, disseminá-las também deve ser um aspecto importante dessa capacitação contínua, né? Porque às vezes um posto lá na região norte do Brasil teve uma ideia que pode colaborar com o desempenho, né, com a logística, com a dinâmica de trabalho de outros postos. Você já viu essas coisas acontecerem? Pílulas de sucesso daqui servirem para uma outra região, Carlos Eduardo? Com certeza. Isso a gente, como está no Brasil inteiro, a diversidade é enorme, boas ideias acontecem em todas as áreas, né? Inclusive, nosso Clube Ali, que premia os melhores postos, tanto de operações e de rentabilidade da companhia, a gente tem um evento onde a gente coloca esses revendedores de destaque do Brasil inteiro em conjunto e as melhores práticas são disseminadas. Inclusive, no último ano, a gente tem um posto no Litoral Paulista que trabalha muito bem a questão do varejo, a nossa proposta de valor também com a Livelo, e ele teve a oportunidade de apresentar para os demais proprietários de postos e disseminar essas melhores práticas e os cases deles de sucesso. E por falar em case de sucesso, é o caso da Ali aqui no nosso evento, né, no Fórum Áquila 2023, e vocês saíram do palco apresentando ali resultados de uma gestão cada dia mais profissional, mais comprometida com resultados, de olho nos indicadores. Fulvio, eu queria que você resumisse um pouquinho do que vocês apresentaram no palco para a nossa plateia aí de cerca de 500 participantes. Bom, resumir uma jornada aí de quase 10 anos de que estamos juntos com a Áquila é difícil, né? Mas tentando sintetizar tudo isso que aconteceu, nós temos uma operação no Brasil inteiro, uma operação bastante complexa, que a gente quer manter um padrão focado no cliente de tudo aquilo que a gente faz. E a jornada que a gente teve com a Áquila nesses últimos anos buscou sistematizar, organizar, trazer melhores práticas na identificação dos gaps que tínhamos e das oportunidades de melhoria para que a gente pudesse avançar sempre nessa agenda. E o que eu acho que é legal dessa jornada foi que sempre foi buscando aquele espírito da Ali, de ter foco no cliente, de olhar aquilo que o cliente precisa, aquilo que a gente não estava atendendo bem, que a gente tinha oportunidade de melhoria para poder oferecer um melhor serviço. Isso vai pelos rituais de gestão, isso passa por um follow-up organizado, estruturado, que resulte em ações. E é difícil você ter essa metodologia toda dentro da empresa, é bastante complexo. Então, contar com o apoio do Áquila foi muito bom para nós durante todos esses anos que nós estamos juntos aí. Pois é, eu entrevisto muitos empreendedores, fundadores de empresas de médio, grande porte e sei que a continuidade da capacitação, inclusive das lideranças, para que vocês tomem decisões mais acertadas. Você percebe essa necessidade, Carlos Eduardo, de você como líder também estar sempre se capacitando para ler melhor os relatórios e neles encontrar oportunidades para você encaminhar melhor as suas decisões na sua área? Isso é muito importante em qualquer área, né? Inclusive o Áquila nos ajuda bastante. A metodologia já se mudou muito, então a gente saiu desde desdobramentos e metas lá atrás, hoje a gente tem uma gestão com rituais complexos junto com o time de campo para que a gente possa trazer a rentabilidade que a gente espera. E para isso, para essa rentabilidade, para os resultados que são aí previstos por vocês e desejados pelos acionistas, pelos stakeholders, eu imagino que ter os melhores indicadores seja algo muito importante para você na sua área, para você, Fulvio, dentro dessa visão geral da administração do negócio. E aí eu imagino que também a expertise do Leonardo Richelli, com toda a equipe do Áquila que colabora com vocês, seja importante até mudar de indicadores de vez em quando, né? Porque o seu setor, por toda a complexidade que a gente vem falando até agora, pelas influências do mercado externo, que é muito delicada essa questão do petróleo, você não pode dormir no ponto. Um indicador que funcionou até o mês passado, pode ser que para 2024 ele não funcione mais, não é isso? Perfeito. Só há uma constante, que esses indicadores mudam na nossa vida. Às vezes, muitas vezes dentro de um próprio ano, dentro de um ano fiscal, a gente às vezes tem que mudar exatamente porque as circunstâncias acabaram mudando. A gente vai sofisticando e melhorando. Vários dos indicadores propostos pelo Áquila, propostos pelas nossas equipes, continuam lá e hoje
você tem essa massa de dados, é mais fácil de se gerar, né? Não tem complexidade, não tem dificuldade de armazenamento de dados. Inteligência artificial reúne ali muitos parâmetros e joga tudo numa planilha só, né? Eu diria que a inteligência é boa para pegar o que está nas planilhas. As planilhas a gente gera. O que a gente precisa realmente é de ter inteligência, seja artificial ou real. Ou humana, né? Para poder pegar aquela massa de dados e transformar ele em conhecimento, em decisões. É isso que é o grande segredo e que a gente vem, de fato, evoluindo também. E uma coisa que eu vejo que é muito comum nas marcas, são muito relevantes no mercado, vocês ocupam a 4ª posição, têm um share muito importante, incomodam os concorrentes, são almejados por aqueles que estão aí no ranking abaixo de vocês, é o fato de que vocês precisam o tempo inteiro estar pensando nessa renovação de conhecimento, que não é só da liderança, é de quem está abaixo de vocês no organograma. E aí você citou, Fulvio, os rituais de gestão. E essa eu sei que é uma metodologia que é muito relevante dentro do modo de trabalhar do Aquila. E eu quero entender na sua área, Carlos Eduardo, tem pessoas que entram e saem na empresa, né? Mudam de lugar e aí querem uma nova proposta e você vai revitalizando ali o seu quadro, a sua equipe. E aí entra gente, sai gente. Como é que você faz dentro do ritual de gestão para todo mundo estar na mesma página, as pessoas estarem preparadas para discutir aquele momento da companhia, aquela estratégia que está ali no momento exigindo de vocês um esforço maior? O ritual colabora com esse nivelamento de todo mundo? O ritual é a base essencial para isso, né? Então, a gente ter a disciplina e a dinâmica dos indicadores pré-definidos e a periodicidade pré-definida nos ajuda até a ter disciplina, todos engajados no processo. Quando a gente tem um turnover, e acontece com todas as companhias, né, todas as empresas, o ritual nos ajuda, trazendo os indicadores, de como vamos tratá-los, as boas práticas, os planos de ação que já estão sendo tomados para aqueles indicadores, seja para corrigir um desvio, seja para a gente potencializar o resultado do indicador que está operando num bom desempenho. Quer dizer, e vocês fazem questão de participar dos rituais, Fulvio? Você sempre abre espaço na agenda para estar lá? Eu procuro sempre abrir. Eu acho que, na minha posição, alguns eu preciso participar, outros não faz bem eu participar. Dependendo do nível, às vezes, você precisa lavar a roupa suja. Pode tirar a liberdade ali da sua equipe, né? Exatamente. Mas de Vai forma... que o Fulvio é o assunto, né? Exatamente. Acontece. Devo ser em vários deles, inclusive. De forma alguma. Mas é importante estar naqueles ali... pontualmente, né? Às vezes você não tem 12 rituais no ano, você não precisa estar em todos. Mas pontualmente, a cada trimestre, é importante participar deles exatamente para acompanhar. E para dar o exemplo, né? Também. Você também, Com né, Carlos certeza. Eduardo? Tem que dar o exemplo. Não, além de dar o exemplo, a gente bota a mão na massa, participa junto, a gente compra junto com todos da equipe para a gente atingir o resultado. Estamos todos engajados. O resultado é da área, não é de uma área separada. O Fulvio escolhe mais os rituais que ele quer participar, você está em todos. A agenda dele é mais cheia, né? É mais disputada, né? Certamente. Em relação ao ritual de gestão, eu quero ainda focar mais um ponto, porque eu sei que o Aquila, lá na área, ele está desenvolvendo com vocês um aspecto diferenciado, que é a multidisciplinaridade, ou seja, a reunião de várias áreas para exatamente analisar a jornada do consumidor de vocês, dentro daquela proposta, né, de sempre focar no cliente final e de dar essa atenção especial para ele. Como é que funciona esse ritual multidisciplinar para exatamente contribuir com essa relação que vocês têm com o mercado? O Aquila está ajudando esse projeto recente, a gente trabalhou, foi justamente para isso, porque um dos nossos principais valores é estarem próximos aos nossos clientes. E, obviamente, a gente tem nosso time de campo, que é o dia a dia com nossos clientes, mas são impactados pelo resultado de todas as áreas corporativas. Todo o back-office ajuda, nossas bases operacionais, nossos setores de crédito, enfim. Então, o projeto hoje que a gente está tocando tem esse viés de... cada vez mais deixar claro que o cliente não é comercial, o cliente é área, todas as áreas envolvidas e todo mundo tem que estar em prol do relacionamento com esse cliente. Então os rituais nos ajudam muito com isso, para que o nosso relacionamento seja cada vez melhor e a gente entregue de fato o que o cliente espera de nós. Fulvio, e imagino que haja um crescimento do entrosamento da equipe nesse ritual multidisciplinar, porque às vezes uma área desconhece o desafio de outra e às vezes até a oportunidade que foi enxergada em uma área, a área que poderia ser a fornecedora da solução, às vezes não sabe disso ainda. Esse intercâmbio interno de experiências e oportunidades deve ser fundamental. Absolutamente fundamental, ele só tem que ser disciplinado. Porque é do ser humano, né? Falar, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Então, para não virar um festival de palpites, ele precisa ser feito de forma estruturada e focando isso que o Cadu comentou, a jornada do cliente lá dentro. Cada um olhando o que é que pode ser feito de melhor, onde que a gente tem campo para aprimorar, para poder exatamente chegar no melhor padrão de atendimento ao nosso cliente.
Então é fundamental que as pessoas estejam unidas e entendendo aonde que a gente quer chegar. Olha, eu quero ser a mais próxima, eu quero ser a que atende melhor o nosso cliente. Aonde eu estou falhando? O que eu posso melhorar para fazer isso? E aí, esse processo de interação entre as áreas, de entender, o gargalo está aqui. Como você pode me ajudar a fazer isso? É fundamental para a gente poder evoluir. Meus amigos, eu quero já partir para o encerramento com um tópico que a gente não pode deixar de falar dele com mais profundidade. A gente apenas citou na conversa ao longo do nosso programa, que é a questão da importância da inteligência artificial como um recurso para capacitar o processo de tomada de decisão de todas as lideranças. Ou seja, uma forma de facilitar, de se tornar uma empresa mais ágil, mas sobretudo mais capaz de acertar o processo de tomada de decisões. Como é que vocês estão usando essa metodologia? E eu sei que o Aquila é um expert nisso, está levando isso para muitas empresas, e imagino que essa solução também tenha entrado no escopo da consultoria, não entrou? Com certeza. A Ali gera muitos dados. Nós temos uma quantidade de dados que a gente consegue observar, gerar, registrar muito grande. Mas conseguir trabalhar esses dados é que é a grande dificuldade que a gente precisa. É nesse ponto que a gente conta com inteligência artificial para estar cada vez mais ligada na avaliação desses dados e na melhoria da qualidade da decisão. Acho que uma das grandes virtudes da inteligência artificial é que ela pode aprender com as próprias decisões e suas ações. E você fazer isso de forma constante, sistêmica, é muito bom para que a gente possa acelerar esse processo de aprendizagem, né? Então, óbvio que você começa pelo mais simples, mas depois pode migrar eventualmente para o mais complexo, mas é algo que a gente quer incorporar no nosso dia a dia para poder entregar, mais uma vez, mais agilidade, mais praticidade, menores custos e assim por diante. Carlos Eduardo, como líder de área, como responsável, você já deve estar almejando possibilidades que a inteligência artificial pode colocar na sua mão, né? O Aquila vai nos ajudar nisso, estamos com um projeto já encaminhado para 2024, a gente trabalhar com essa combinação, que eu vejo no Aquila uma combinação muito poderosa, né? Que a inteligência artificial, como o Fulvio bem pontuou, o dado em si não gera resultado. Então essa combinação que a gente vai ter da inteligência artificial estruturada e a gestão em cima disso, né? Que é capturar um gap, entender e poder mapear um gap, é um trabalho árduo, mas é um percentual pequeno do trabalho. É colocar isso em prática, colocar isso no campo, fazer acontecer, que é realmente o grande desafio. Então o Aquila tem essa combinação que eu entendo poderosa da inteligência artificial, trabalhar com os dados que nós já possuímos e materializar isso em gestão no dia a dia para a gente poder implementar e de fato trazer para os nossos resultados. Excelente, porque o que vocês estão deixando bem claro é que mesmo uma empresa tão grande quanto a Ali não pode dormir no ponto quando se trata de aprimorar a gestão. Por mais que hoje o resultado esteja bom, dá para melhorar. O cenário externo muda, vocês têm que se reposicionar, para isso tem mais trabalho, para isso tem que capacitar de novo a equipe, tomar novas decisões, ter estratégias diferenciadas. Então essa preocupação de vocês constante com a evolução, eu tenho certeza que é o que vai levar vocês a alcançar os resultados que vocês esperam aí para os próximos anos. Fulvio, muitíssimo obrigada por essa entrevista. Obrigado. Sucesso nos seus projetos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada a você também, viu, Carlos Eduardo? Muito sucesso na sua área, em todos os projetos e novas ideias aí para fomentar cada vez mais os resultados. Muito obrigado. Bom, gente, nós ficamos por aqui com o programa Gestão com Identidade. Para você rever ou compartilhar o nosso programa, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os consultores, eles estão acessíveis pelas redes sociais ou então lá no site do Aquila. E semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!